Ainda está repercutindo Alonso versus George Russell, o que aconteceu lá no GP de Melbourne, tá aqui repercutindo no GP do Japão nesses dias que estão antecedendo, principalmente na madrugada de hoje, foi falado ali na conferência de imprensa dos pilotos, foi falado também por outros pilotos que não estavam nessa situação, mas deram sua opinião, foram bem eloquentes aí, deram o papo, Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg, então vamos tentar entender e ver aí que são 4 matérias, mas eu separei só uma para a gente falar a respeito e ter um pouco mais aí de noção do que aconteceu. Muita gente deu opinião antes, né? Ex-pilotos, pilotos, vi um pessoal da Band também falando, não concordo muito com muita gente, mas vamos tentar entender, eu quero saber a opinião de vocês também. Já vamos começar aqui, ó. Russell não penalizar Alonso pelo acidente da Fórmula 1 em Melbourne teria aberto uma lata de vermes. Esse lata de vermes, eles colocaram isso em inglês, mas eu acho que é mais para teria aberto um precedentes para mais coisas ruins. Eu vou interpretar desse jeito, tá? E aí tá aqui, ó. O pelotão da Fórmula 1 foi questionado intensivamente sobre o incidente no final da corrida de Melbourne, nesse início de final de semana aí no GP do Japão, né? Uma notável divisão de opiniões dentre os grupos de pilotos. E foi o que aconteceu aí com muita gente. Ó, o primeiro que falou aqui, e eu vou até trocar aqui ó, a matéria, ó, Hülkenberg. Alonso escolheu o canto errado para tentar jogos defensivos com o Russell. Eu vou só pegar o aspas deles e eu já volto para aquela outra matéria. O Nico Hülkenberg não é a melhor pessoa, quer dizer, assim, agora é uma opinião minha, né? Nico Hülkenberg nunca fez nada aí para a Fórmula 1 para estar opinando, mas ele é um piloto do grid, então ele tem muito mais conhecimento do que eu. Aqui ele solta, questionado pelo Motorsport sobre a opinião do incidente, Hülkenberg disse: minha opinião pessoal, quando vi tudo, não fiquei muito impressionado com as táticas de Fernando, para ser honesto. Eu acho que existe uma rixinha, tá? Eu acho que existe uma rixinha aí. Eu acho que o Nico Hülkenberg não vai muito com a cara de Fernando Alonso para ter falado isso aqui, ó. Muito impressionado com as táticas. Tô interpretando assim. Afinal, Melbourne é uma espécie de circuito de rua, lá é bastante estreito, aproximando-nos de curvas com 270 km por hora, é uma saída cega. E por qualquer motivo, o sistema de bandeira ou alguém estiver atrasado e um de nós estivesse ali perto de George, acho que o resultado e a maneira como ele se sente também poderiam ter sido diferentes. Então eu acho que, embora essa tática seja bastante comum na Fórmula 1, naquela curva em particular, com aquela velocidade, com uma saída cega, acho que é uma curva errada para fazer isso. E produziu uma situação bastante perigosa. Ele falou aqui, ó, os dois juntos aqui, provavelmente era outro GP, não, na Arábia Saudita, essa resenha ali dos dois, né? E ó, aqui ele traz outra situação interessante. Ó. Obviamente vimos aquela curva no ano passado, também com Alex Albon, que bateu por lá, barreira, jogou ele de volta para o circuito, jogou muita pedra ali da caixa de brita. E aí ele mandou, ó, tenho certeza que precisamos olhar para isso e mudar alguma coisa para o futuro, porque isso realmente não é bom quando você dobra a curva e tem um carro no meio da pista. Ó, aí aqui também no motorsport.com, Pérez teme que incidentes repetidos como o de Alonso não sejam punidos. Ó. Diz que seu maior medo em relação à penalidade imposta a Fernando Alonso por direção potencialmente perigosa na Austrália é que outros pilotos da Fórmula 1 não sejam punidos por infrações semelhantes. Aqui ele também deu a opinião dele, ó, recebeu um drive-thru que foi convertido em 20 segundos, eu acho que foi uma penalidade bem pesada, na verdade, e eu vou explicar tudo porque agora. Mas antes, ó, meu maior medo é que possamos ver esse incidente novamente em fins de semana ou no próximo e provavelmente nada aconteça. Esse é o meu maior medo. Por exemplo, em Jeddah houve um bloqueio de Valtteri Bottas no Q1 a 300 km com 2 carros, Berman e Albon. Eu bloqueei Nico Hülkenberg, ele perdeu meio décimo, ele foi mais rápido na volta seguinte e eu consegui 3 lugares. Então acho que o maior ponto de discussão deveria ser a consistência. Se incidentes como esse vão ser penalizados, eles têm que ser penalizados todo fim de semana. Porque como piloto dói muito quando você trabalha duro, então você vê essa inconsistência. Nisso, o Sérgio Pérez está completo de razão, na minha opinião. Não tem consistência, não tem um padrão, não tem uma regra clara, definida aí. Cada caso é um caso e tem horas que prejudica o seu piloto favorito.
tem hora que beneficia seu piloto favorito, enfim. E aí ele solta aqui também, eu acho que Fernando é um piloto muito agressivo, mas sempre dentro dos limites. Tive ótimas brigas com ele, é um dos pilotos com quem mais confio. Pérez teve aquele pega no Brasil e ali foi muito limpo, foi bonito de ver os dois. Então é um cara que tá jogando mais a favor aqui do Fernando Alonso. Aí voltando, o que estão tentando fazer é jogar toda a culpa em cima do Fernando Alonso. Óbvio que ele tem culpa, né? Ele fez um monte de manobras, né? Algumas coisas ali que ele fez no volante antes de entrar naquela curva que não são habituais, não são comuns dentre os pilotos do grid, numa curva que sim, tudo que o Hülkenberg falou é verdade, é uma curva que o GP de Melbourne precisa mudar urgentemente. Eu não entendo aquela caixa de brita ali, velho. Não entendo. Já deu merda na última corrida, deu nessa, né? Na corrida do ano passado, deu nessa. Cara, asfalta aquilo ali, velho. Asfalta aquilo ali, porque imagina o seguinte, se tivesse acontecido com aquilo ali asfaltado, né, fosse uma área de escape, o Russell não teria batido e ele conseguiria voltar para a pista. Ah, mas aí o Alonso iria continuar fazendo as táticas, aí é outra coisa. Mas não teria acontecido o acidente, o carro dele não teria ficado ali meio que de ponta cabeça no meio do traçado, com perigo de ser atingido por outro carro, nada disso teria acontecido. E eles já deveriam ter aprendido com o próprio acidente do Albon que teve em 2023, que jogou todas aquelas pedras, teve red flag, demorou muito. Tira aquela caixa de brita urgentemente, e dá uma largadinha um pouco ali para ter uma área de escape, se o caso o piloto errar ou acontecer esse tipo de situação novamente, ter aí uma segurança a mais, uma segurança extra. E o que estão fazendo é basicamente jogando nas costas do Alonso por ser um cara extremamente inteligente, usar táticas diferentes e, se vocês repararem bem, o próprio Russell falou em entrevistas que ele estava olhando para o volante ali, fazendo ajustes no volante e não viu o que o Alonso estava fazendo. Então não dá para falar que é só culpa do Alonso. Ah, você pode não concordar com as táticas, falar que foi algo a mais, que passou dos limites. Eu vi muita gente aí descendo o sarrafo no Alonso por não gostar dele de outros carnavais, mas você tem que analisar a situação, né, ali, que aconteceu naquele momento. Enfim, essa é a minha opinião. Acho que estão sendo duros demais com o Fernando Alonso. Eu acho sim que tem que ter mudanças, tem que ter consistência, tem que ser punido, mas eu acho que foi uma punição muito excessiva. Acho que o Russell, sempre que acontece alguma coisa com ele, ele faz um escarcéu a mais, né? Ele tem razão em reclamar? Tem, claro que tem. Mas ele faz um cirquinho a mais aí. Mas enfim, cada piloto é cada piloto. Ele ficou numa situação extremamente desconfortável, isso também é bom falar, né? O carro dele ficou parado ali, ó, no meio da pista, com um monte de carro vindo atrás e poderia ter acontecido algo pior. Ele ficou desesperado ali, gritando red flag, red flag. E aí já dá gancho para outra matéria aqui, ó. Russell diz que quer sistema automatizado de segurança da FIA. Suspenda as corridas após acidentes desse tipo. Eu acho que a ideia do Russell é boa, tá? Ele quer basicamente, que eu li aqui já essa matéria, não vou entrar muito nela, vou deixar todos na descrição aí do vídeo, que tem um sistema automático de red flag. Bateu os carros, parou um carro na pista, é red flag na hora. Isso eu acho que é interessante, tá? Para manter aí a segurança dos pilotos num nível decente. Enfim, ele até lembra aqui que ficou na posição desconfortável, né? O carro meio que de ponta cabeça, vários carros vindo. Eu acho que é uma ideia boa, eu acho que é uma ideia válida, assim. Pô, bateu, rodou o carro, parou na pista, red flag na hora. Eu acho que isso é uma coisa válida aí e deveriam fazer realmente. Porque já vimos incidentes e acidentes aí que demoram um pouquinho. Eles dão, né, bandeira amarela, aí quando você vê, quando a câmera mostra, já tá o carro lá no meio da pista. Enfim, eu acho que não é uma ideia ruim aí, obviamente que eles têm que discutir com a FIA e ver se tem alguma contraindicação nisso, mas enfim. E aí vamos só para matar a matéria aqui, ó. O próprio Valtteri Bottas e o Guan Yu Zhou chamaram a decisão, né, de penalizar o espanhol, que foi dura. Russell expôs na coletiva de imprensa ali antes do GP do Japão, né, que foi nessa madrugada, argumentou que os comissários da FIA não tivessem penalizado Alonso, as táticas poderiam começar a aparecer de diferentes cenários.
entre os pilotos da Fórmula 1 e até mesmo em situações em categorias juniores aí, né, de F2, F3. Acho que foi obviamente uma situação estranha que aconteceu na semana passada. Como eu disse na época, fui totalmente pego de surpresa, porque ele também estava moscando ali, vacilando, né? Mas beleza. Na verdade, eu estava olhando para o volante, lá, fazendo uma mudança na reta, o que todos nós fazemos na volta. E quando olhei para cima, estava na caixa de câmbio, né, na traseira ali já do Fernando Alonso. Já era tarde demais e a próxima coisa que percebi foi que estava na parede. Então acho que se não tivesse sido penalizado, teria realmente aberto, né, essa caixa de precedentes para o resto da temporada e para outros pilotos. E aí ele disse, você pode frear uma reta, pode desacelerar, mudar de marcha, acelerar, fazer algo semi-errático, né, algo não usual. Enfim, não levo nada para o lado pessoal do que aconteceu com o Fernando. Provavelmente não teve consequências maiores. Mas se não foi penalizado, talvez você deixa, né? Pode frear no meio de uma reta, não sei. Enfim, e aí até eles brincaram, né? Na conferência de imprensa que eu assisti aqui, ele trombou o Fernando Alonso aí numa cafeteria dias antes aí, enfim. E aí o Max brincou, né? Você deu um break test nele, eles deram risada, enfim. Aí a matéria continua, né? Ele termina de dar a opinião dele. E aí ele continua também mais um pouquinho. Quando eu olhei para cima, 100 metros antes da curva, percebi que estava logo atrás de Fernando, em vez de meio segundo que eu estava antes. Enfim, ele continua soltando uns aspas aí. Foi uma situação não habitual de fato, mas eu não acho que jogar tudo nas costas do Fernando Alonso é justo, tá? Eu acho que a FIA tem que se envolver no sentido de melhorar aquela curva. Eu acho que o George Russell tem já um pouquinho de experiência. Você tem que saber com quem você tá batendo roda ali. É o Fernando Alonso, pô. O cara cheio de experiência, sabe muita coisa sobre Fórmula 1 e tem que estar preparado para qualquer coisa, e não foi o caso aí do George Russell, né? Tava meio que, sei lá, esperando algo padrão ali. Ele achou que ele tava batendo roda ali com o Lance Stroll. Mas enfim, poderia ter sido pior ainda, né? Enfim, eu não acho que jogar a culpa nas costas de Fernando Alonso 100% é justo, não acho. Acho que, inclusive, aqui dá para separar por porcentagem, todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório. Mas eu quero saber a opinião de vocês, ainda tá pipocando essas coisas aí, acho que estão passando a régua aí agora. Vai ter a reunião de pilotos ali para terminar de discutir, provavelmente vamos ver mais alguma coisinha ali, mas enfim, acho que ficou por isso, então eu quero saber a opinião de vocês, foi justo com o Alonso, não foi, o que eles deveriam fazer, e a minha opinião é, arranca logo aquela caixa de brita para a próxima corrida na Austrália, que já não vai ter discussão mais, e nem teríamos essa discussão se já tivesse ali uma área de escape, um asfalto, porque o Russell nem teria batido e Alonso nem teria sido punido. Enfim, teria tido uma discussão, eventualmente, mas não acho que teria acontecido tudo que aconteceu até o momento. E tá procurando por camisetas clássicas e das equipes atuais, Loja Autofórmula, você já sabe, tá aqui até o bannerzinho atrás. Cola lá, conferir, link tá na descrição, tem código de desconto também, né? F1 na mochila. E é isso, em 5 segundos tá começando outro vídeo e cobertura completa aí desse final de semana de GP no Japão, que é na madrugada, hein? Não vai ficar dormindo que você vai perder outra corrida boa, que acho que o Max vai ganhar.